A questão da individualidade, né? Essa questão fama, privacidade sempre foi um problema, uma questão entre o artista e também com os poetas, né? Por exemplo, no caso do Fernando Pessoa, ele que fundou a revista Orfeu em 1914, dando início ao modernismo em Portugal. E para quem quiser se aprofundar mais na obra dele, na biografia, recomendo. Ele era muito culto, erudito, bebeu na fonte de Camões, Antero de Quental, Petrarca, lia Edgar Allan Poe, os ingleses, estadunidenses. E o que é interessante é que Fernando Pessoa criou os heterônimos. Os heterônimos são personalidades literárias, personagens. Isso era realmente inovador na sua época, né? Estamos falando de 1890, 1900, 1910, 1914, quando fundou Orfeu. E esses heterônimos tinham nome, tinham biografia, mapa astral. Quando a pessoa gostava de astrologia, astronomia, questões esotéricas, ocultista. Para quem não sabe, ele até se encontrou com Alex Crowley em Lisboa, dando início a um episódio até meio peculiar, né? Quem quiser se aprofundar, faça uma pesquisa, mas eu não vou tocar muito nesse assunto. Então ele criou essas individualidades para meio que se esconder. Muito se debruça sobre isso para entender melhor. Isso era um experimentalismo dele, como ele já era de fato. Era poeta, ensaísta, escrevia diários, até alguns desenhos tem, caricaturas nos cadernos dele. Ou se era uma questão de marketing, né? Ele fazia correspondências entre esses alter egos dele, essas personificações, esses heterônimos, né? Lembrando que heterônimo não é pseudônimo. Pseudônimo vem de pseudo, que é falso, é um nome falso para realmente se esconder. Uma máscara do artista, quando não quer que saibam quem ele é. Como no caso de Amandine, que era uma escritora francesa, ela tinha o pseudônimo de George Sand, de um homem, porque tinha o preconceito da época, não pegava bem uma mulher nos ramos literários, enfim. Então, o pseudônimo é isso. O heterônimo não, já é uma outra identidade. Tem toda uma construção em cima disso. Isso vai se perpetrar até futuramente. Vamos dar alguns exemplos. A banda Daft Punk, criada por uma dupla, o Guy Emanuel e o Thomas, meio synth pop, né? Usando sintetizadores, músicas mais modernas, né? E na época eles se apresentavam com um capacete de astronauta. Quando foi lançado, realmente ninguém sabia qual é a identidade desses dois, né? E fizeram muito sucesso. Um álbum que vale a pena é o Discovery, que tem toda uma historinha, né, em clipes, em desenho, uma narrativa contando uma historinha de uns alienígenas, dando uma suposta explicação do porquê quando o artista fica famoso, ele fica meio fora de si, a personalidade meio esquisita. E ele cria uma situação de que um produtor vai em outro planeta e sequestra uma tribo alienígena e manipula eles para o mercado da música. Uma explicação bem plausível, até curiosa e criativa. Eu gosto muito, então eu recomendo Daft Punk, álbum Discovery, tá nas plataformas gerais. Podemos também citar a banda Gorillaz, que foi uma das primeiras bandas virtuais. A gente está falando de 1998, né? Então a internet estava no seu início ainda, realmente. Muita gente não sabia quem estava por trás daqueles desenhos, daqueles personagens, quem estava por trás do vocal. Logo depois foi descoberto que era o vocalista do Blur, era o Damon, né? O Blur, que era uma banda já no auge, que rivalizava com o Oasis na época do Britpop, da música em inglês, né? Rock em inglês. Veja que tem essa inferência, né? Até onde vai esses heterônimos de pessoa, essas identidades, alter egos, como que a arte perpetra isso, né? Ela vai fazendo essa intertextualidade, né? Hoje em dia é muito mais difícil, né? Fernando Pessoa, se ele tivesse vivo, fosse de nossa era, quem seria Fernando Pessoa? Seria um escritor com vários perfis nas redes sociais, cada um com uma foto diferente, com um perfil diferente, com um layout diferente, uma abordagem distinta. Um ele falaria gíria, outro já seria mais erudito, um ele faria mais com fotos, imagens,
Mesmo assim, seria difícil esconder a sua verdadeira identidade, né? Hoje em dia, os algoritmos, rastreamento, cada dia fica mais difícil esse distanciamento de personagem, fama, imagem, artista. Estão cada vez mais reféns da imagem e a máscara meio que se mistura com a nossa face, né? Então, esses breves comentários, essas pequenas inferências sobre a arte, Fernando Pessoa, heterônimos, e a questão da máscara do artista. Lembrando que a máscara também veio do teatro grego, né? A palavra persona vem daquela máscara que os atores usavam, né? Que tinha uma carinha feliz e a carinha triste. Como o teatro tinha um palco distante, a máscara era um artifício literário e dramaturgo. Veja que isso também faz uma referência, né? Mais uma vez, né? Então ele dá uma continuidade, né? Esse processo de máscara, artista, persona, personagem, isso continua muito interessante e fazendo valer a pena debruçar sobre isso.